Muito boa noite a todos os amigos, todas as amigas, todos os fanelves de todas as partes que estão acompanhando o audiobook O Rei e Dr. Nick. Sempre um vídeo novo, um vídeo inédito às 8 horas da noite. O capítulo 5 tratou da autópsia de Elvis. Foram feitas 3 autópsias. A primeira do Hospital Batista em Memphis. Como resultado da morte, polifarmácia, a ingestão de vários medicamentos que, ao se juntarem, potencializaram suas doses, causando a morte. A segunda foi feita pelo laboratório Bioscience de Van Nuys e o resultado foi overdose de drogas, de medicamentos. A terceira, pedida por Vernon, do Centro de Toxicologia Humana, em Salt Lake City, na Califórnia, e esta foi fechada durante 50 anos, tendo talvez em 2027 a abertura, e ninguém sabe, a não ser a família, os resultados. Então eu vou encerrar o 5º capítulo e eu deixei o vídeo de hoje bastante longo porque eu não quero quebrar o raciocínio do médico que nos últimos 8 meses de vida de Elvis receitou para ele mais de 10.000 doses de sedativos, estimulantes e narcóticos, e ele faz malabarismos para tentar nos convencer de que a morte de Elvis não foi causada por esse regime de medicamentos, do qual ele é parte fundamental na vida de Elvis. O Rei e Dr. Nick. Diferentes opiniões. Depois de todas as provas terem sido cuidadosamente consideradas, não havia nada de concreto no corpo de Elvis que alguém pudesse apontar e dizer: isto foi sem dúvidas a causa da morte de Elvis. Essa situação acontece frequentemente. É por isso que o Dr. Francisco diz que a causa-morte pode nunca ser determinada. Muitas pessoas morrem de anomalias congênitas do coração que não podem ser encontradas na autópsia. Apenas o eletrocardiograma, realizado enquanto um paciente está vivo, pode diagnosticar anormalidades congênitas. Mesmo jovens atletas do ensino médio e universitários sem histórico de doença cardíaca morreram repentinamente, sem resultados de autópsia que revelassem a causa-morte. Dr. Jerry Francisco nunca chegou à mesma conclusão, como os patologistas do Batista, que tinha que ser uma morte induzida por drogas. No entanto, isso implicava que qualquer pessoa que discordasse dessa posição parecia estar tentando encobri-la em vez de simplesmente defendendo uma teoria diferente, disse Warleck. O que tivemos no final foram 2 grupos de profissionais, os patologistas clínicos e os patologistas forenses, analisando o mesmo conjunto de fatos e tendo opiniões médicas diferentes. A diferença de opinião não era o problema. O problema era a incapacidade de reconhecer que a única coisa que havia era uma diferença de opinião. Então, Warleck fez uma observação interessante. O protocolo de autópsia do Batista não lista a causa da morte. Nunca o fez no passado. Ele sabia disso por ter trabalhado com os patologistas do Batista. Para uma autópsia médica, o formulário lista as condições encontradas. Somente quando você chega ao lado forense, consultório do médico legista, é que você lista a causa da morte e a forma da morte. Então eles, Batista Memorial,
Nem estavam habituados a assinar a certidão de óbito de ninguém lá e dizer que foi isso que a gente encontrou. Eles geralmente informam o médico assistente e fazem com que ele assine. Meu ponto é, enfatizou Warleck, eles, Batista, deram aquele passo a mais neste caso, de Elvis. Então eles entraram naquela confusão com o Dr. Francisco. Eles geralmente não assinam essas certidões de óbito, com justa causa. Isso não era trabalho deles. Se uma pessoa fosse encontrada morta, eles a enviariam para nós, no escritório do legista onde o Warleck trabalhava na época. Eles não fariam uma autópsia em ninguém que não fosse necessário. Eles só queriam fazer uma autópsia em pessoas que morreram em seu hospital, como regra geral, para descobrir se estavam cuidando bem das pessoas. Eles, a patologia do Batista, tem algumas pessoas inteligentes pelas quais tenho muito respeito. O que geralmente faziam era descrever suas descobertas. Se tivessem parado por aí, poderiam simplesmente ter dito que discordavam da interpretação subjetiva do Dr. Francisco sobre as descobertas objetivas, concluiu Warleck. No final das contas, foi isso que eles fizeram, mas eles lidaram com isso de uma forma tão controversa que parecia que um lado estava mentindo e o outro não. Abastecido com essa informação, obtive uma cópia do relatório do Bioscience Laboratório e comecei minha própria busca a sério. O termo polifarmácia me intrigou como causa de morte. Polifarmácia significa simplesmente mais de um produto químico. Eu praticava polifarmácia há anos, assim como todos os médicos que prescreviam mais de um medicamento por vez para uma pessoa. Eu só tinha lido comentários nos jornais sobre a análise da autópsia do Hospital Batista, mas pareceu-me que eles tinham omitido uma série de fatores importantes da sua equação ao tentar determinar se a morte de Elvis estava relacionada com drogas. Achei que a decisão do hospital tinha sido prematura, tal como a decisão provisória do Dr. Francisco. A evidência do Batista tinha base clínica demais para me agradar. Achei que uma análise forense poderia apresentar resultados diferentes. Claro, havia muitas drogas no organismo de Elvis, mas seriam os níveis mortais? Não. Havia provas de que, em combinação, causaram a morte? Não. Considerando as ações de Elvis na noite em que morreu, que ele havia conduzido reuniões de negócios, jogara raquetebol e depois lia enquanto tentava dormir, a overdose simplesmente não parecia possível. Ainda assim, se houvesse mesmo a possibilidade de as drogas terem matado Elvis, eu, mais do que qualquer outra pessoa, queria saber. Havia muito a considerar. A ideia que os downers, depressores do sistema nervoso, mesmo em grande número, pudessem ter matado Elvis era ridícula para mim. Elvis nem sequer estava dormindo quando ocorreu o acontecimento repentino que causou a sua morte. Como poderiam os sedativos tê-lo matado se nem sequer conseguiam fazê-lo dormir? Na maior parte, com exceção da codeína, os medicamentos em seu corpo eram aqueles que ele vinha tomando há algum tempo. Nada de excepcional. Ele tomava os mesmos medicamentos todos os dias e andava vivo por aí. De modo que aquela combinação nesses níveis específicos não o matou naquele dia específico. O Demerol, meperidina, só foi encontrado por um laboratório. Portanto, era sem dúvida um vestígio muito pequeno. Eu não prescrevi aquele Demerol a Elvis. Ele foi viciado em Demerol e desintoxicado dele.
O Demerol obtido de forma desconhecida foi encontrado quando ele foi hospitalizado em 1º de abril de 1977. E eu ainda suspeitava que isso tivesse causado sua reação ao medicamento em Palm Springs pouco depois disso. O Demerol não poderia ter sido influente na morte de Elvis. Estava em seu corpo há muito tempo. Elvis não havia tomado o Dilaudid que eu havia prescrito para ele na noite em que morreu. Já havia perguntas levantadas sobre o papel daquela droga em sua morte. A resposta é simples. Ou Elvis não tomou o Dilaudid, ou decidiu não tomar. Dilaudid não estava em seu sangue, então isso não o matou. Algumas pessoas alegaram que o Dilaudid provavelmente estava no conteúdo do estômago que não foi analisado. Isso não teria importância. Se uma substância for encontrada apenas no estômago, não pode ser a causa da morte. Só pode ser uma pista sobre a forma da morte. Se uma droga existisse no sangue em quantidade suficiente no momento da morte e comprimidos contendo a mesma droga fossem encontrados no estômago, então os comprimidos no estômago eram a fonte da droga no sangue. O Efnomade, ou Valmid, encontrado no sistema, era um medicamento do qual eu nunca tinha ouvido falar antes de Elvis me contar sobre ele. Foi dado a ele por um médico na Califórnia e funcionou bem para substituir o Placidil para sua insônia. É por isso que seu nível de Placidil estava baixo. Ele havia substituído aquele medicamento por Valmid. A metaqualona e o Valium eram ambos tranquilizantes e provavelmente os melhores medicamentos feitos para insônia, ansiedade e transtornos de pânico, todos os quais Elvis sofria, especialmente quando viajava ou se preparava para uma excursão. Infelizmente, durante esse período, o abuso dos medicamentos levou com que os Quaaludes fossem descontinuados e o Valium severamente restringido. É uma pena que isso tenha acontecido, porque eram medicamentos realmente bons quando usados para os fins pretendidos e nas doses adequadas. Eles criaram muito menos efeitos colaterais do que muitos dos medicamentos que os substituíam. A codeína é estranha. Elvis não tolerava bem aquela medicação. Isso o fazia se coçar, então ele não gostava de tomar. Eu tinha pensado que era provável que o dentista que Elvis foi ver na noite em que morreu tenha lhe dado codeína. No entanto, nunca considerei codeína no quadro da morte de Elvis. Uma pessoa não morre repentinamente de uma overdose de codeína. Ela entra em coma. É uma morte lenta. Foi bastante interessante como o Bioscience Laboratório chegou à sua conclusão em relação à codeína. Eles relataram que as concentrações no sangue de Elvis eram de 1,8 microgramas por 100 mililitros de sangue. Depois citaram um caso no Registro de Toxicologia Humana em 1976, onde um paciente ingeriu 1,20 microgramas de codeína por 100 mililitros e morreu. Eles presumiram que, como a codeína era a única droga encontrada no sistema do paciente, a morte do paciente foi causada por overdose de codeína. O que eu acho que eles estavam tentando enfatizar era que, embora Elvis tivesse uma quantidade muito menor de codeína em seu sistema do que no caso comparativo, ele tinha outras drogas que aumentavam seu efeito. Portanto, as outras drogas no sistema de Elvis compensaram a diferença na quantidade de codeína encontrada em seu corpo e a quantidade encontrada no corpo no caso fatal citado. Então Elvis também morreu de overdose de drogas. Essa conclusão foi, na melhor das hipóteses, um exagero. Meu palpite é que se os patologistas do laboratório pudessem ter encontrado um caso de referência melhor, eles o teriam usado. Sua lógica não me convenceu. O laboratório,
uma vez que não tinha histórico do falecido, não levou em consideração que Elvis pode ter tido tolerância à codeína, o que significava que ele poderia tomar mais droga e ser menos afetado do que a maioria das pessoas. Não prescrevi codeína para Elvis. Era um dos medicamentos prescritos por outro médico e enviado para ele. Elvis fez uso do medicamento por causa de fortes dores de artrite no pescoço e nas costas. Nunca acreditei que Elvis conseguisse um efeito eufórico com a codeína. A codeína é um narcótico menor e muitas pessoas não ficam chapadas ao tomá-lo. Não importa como eu o estudei, não importa quem eu consultei, não consegui fazer com que a conclusão do relatório do Bioscience funcionasse para mim. A mensagem do laboratório era clara. As drogas encontradas no corpo de Elvis Presley no momento da sua morte, nos níveis e combinações em que foram encontradas, tinham causado a sua morte. A sua investigação parecia estar bem documentada e eles tinham credibilidade suficiente como laboratório para que o seu trabalho fosse respeitado. Simplesmente não podia aceitar a análise e a conclusão final do relatório. Os jornalistas e o público não tinham esse problema. A Associated Press e a United Press International, duas agências de notícias legítimas, publicaram a história sobre o relatório do Biosciences, seguindo como fez o livro de guarda-costas Elvis What Happened, e o vazamento de certas descobertas da autópsia. Eram informações contundentes. Foi o início de um processo que levou Elvis Presley a ser erroneamente identificado como um viciado em drogas que morreu de overdose de drogas. O relatório oficial do legista e a causa da morte listada em sua certidão de óbito foram perdidos na disputa pelas manchetes. A teoria da polifarmácia era uma isca suculenta, causando um frenesi nos tabloides. Como resultado da polêmica, resolvi revisar minhas próprias anotações de autópsia, pensando que, como já havia passado algum tempo, poderia ser mais objetivo sobre o que me diriam. Quando o peito de Elvis foi aberto durante a autópsia, não havia evidência de comida bloqueando o esôfago ou bloqueando a traqueia. Eu tinha considerado que a asfixia poderia ser a causa da morte por causa de vários ataques de asfixia que ele havia experimentado anteriormente enquanto comia e tentava falar ou rir simultaneamente. Seus pulmões foram examinados. Eles estavam saudáveis, totalmente secos. Não havia acúmulo de fluido presente nos pulmões, como haveria em uma overdose. As vias aéreas estavam abertas. Não havia sinais de doença pulmonar. Os órgãos internos de Elvis estavam dilatados, mas isso por si só não significava nada, porque órgãos dilatados não seriam significativos como fator contribuinte para uma morte. O coração de Elvis tinha provavelmente 1,5 vezes o tamanho de um coração normal, mas isso não era surpreendente. Um coração superdimensionado é um achado normal em atletas, e Elvis era muito atlético quando se apresentava. O aumento do coração também é encontrado em pessoas com pressão alta. As outras descobertas relativas à arteriosclerose foram anotadas na carta do Dr. Chesney. Não havia evidência de ataque cardíaco recente ou outra lesão nas paredes musculares do coração. Uma coisa que eu queria acompanhar eram as amostras de medula óssea. O médico que as recolheu achou que se pareciam com células cancerígenas. Por isso, inicialmente, suspeitou que Elvis poderia ter tido cancro na medula óssea. Fiquei sabendo que, depois de investigar isso mais a fundo com colorações especiais para os estudos, ele sentiu que as células não eram células cancerígenas, mas células normais que passavam pelas mudanças naturais das células mortas.
Descobriu-se que o fígado de Elvis tinha quantidades anormais de glóbulos de gordura encontrados nas células hepáticas. Sabíamos de seu fígado gorduroso quando ele foi hospitalizado em 1975 e fizemos uma biópsia do fígado naquela época na tentativa de descobrir a causa. Não obtivemos sucesso. Percebi durante a autópsia o quanto o desconforto de Elvis deve ter sido muito mais grave do que eu imaginava. Seu megacólon apareceu em nossas radiografias, mas não na extensão que vimos lá. Um cólon normal tem 5 a 7 centímetros de diâmetro e 1,20 m a 1,5 m de comprimento. Seu cólon era 2 a 3 vezes maior. Se chegar a esse tamanho, funciona como um reservatório, onde a contaminação pode ocorrer com numerosas toxinas produtoras de bactérias que podem levar à falência de órgãos. O bário ainda estava em seu cólon de vários meses antes, quando ele bebeu a substância branca e calcária durante uma consulta para raios-x de seus intestinos. O bário pode realmente se fixar em uma consistência semelhante à do concreto e bloquear a passagem de fluidos ou dejetos pelo cólon e exigir cirurgia. Muitos de seus médicos assistentes achavam que as drogas haviam causado a condição do cólon de Elvis, mas, na realidade, o tamanho do megacólon visto na autópsia era grande demais para que o problema tivesse sido causado apenas por drogas, se é que foi. Elvis esteve sob meus cuidados por mais de 10 anos e nunca consegui determinar a causa exata de sua doença do cólon. Quando ele voltou para Memphis e foi avaliado quanto ao problema, pensamos que ele provavelmente tinha um cólon com mau funcionamento, por consequência dos medicamentos que estava usando naquele momento. Tentei muitos tratamentos que conhecia e que gastroenterologistas que consultei me orientaram. Muitos medicamentos funcionariam por curtos períodos, então ele desenvolveria tolerância. Mudamos constantemente seu regime de tratamento na tentativa de alcançar um maior grau de função. Durante sua internação em 1975, solicitei uma consulta cirúrgica com a ideia de retirar parcial ou totalmente o cólon. O cirurgião não consideraria o procedimento como uma cura naquele momento. Ele disse que a operação não era um procedimento clinicamente apropriado ou aprovado. A ideia pode ter parecido drástica para um problema que tantas pessoas enfrentam regularmente. Mas o problema de Elvis era crônico e grave, causando-lhe um tremendo inconveniente, tanto profissional como pessoal. Desde a morte de Elvis, mais informações se tornaram disponíveis sobre doenças do cólon como resultado de novos tratamentos por meio de pesquisas. Existem algumas doenças que se encaixam no possível diagnóstico médico de Elvis. Uma delas é a de Hirschsprung, que pode começar no nascimento ou na primeira infância. A outra é a paralisia do cólon, mais recentemente chamada de inércia colônica. As condições ocorrem devido à ausência de nervos no cólon ou de nervos danificados no cólon, o que impede sua capacidade de contrair e, portanto, mover substâncias pelos intestinos e para fora do corpo. Embora o tempo de trânsito normal para o alimento viajar pelo cólon após a ingestão seja de 12 a 72 horas, o tempo de trânsito lento de um cólon danificado ou doente pode levar semanas. Esse atraso pode causar inchaço abdominal durante 2 ou 3 dias antes de diminuir drasticamente ou desaparecer, sendo responsável por sua distensão intermitente, que se acredita ser ganho de peso. Depois de anos de pesquisa, encontrei uma solução. O Dr. Chris Lore e Dr. Thomas Abel
Dois especialistas da Universidade do Mississippi em Jackson têm tratado a inércia do cólon há 20 anos com bons resultados. O tratamento definitivo para a doença é a remoção parcial ou completa do cólon, que eu defendi quando Elvis foi hospitalizado em 1975. Os médicos explicaram que a inércia do cólon pode ser congênita, causada por uma doença genética, ou adquirida, através de vírus, bactérias ou uma doença do sistema nervoso autônomo. Nunca tive acesso aos achados microscópicos da autópsia do Hospital do Cólon para confirmar minhas suspeitas. A condição de Elvis era neuropatia autonômica, confirmou o Dr. Lahr. A dependência de drogas não causa dilatação do cólon. Elvis apresentava todos os sintomas: suor abundante, fraqueza, enxaquecas, mudança rápida de peso, trânsito intestinal lento, megacólon tóxico. Quando o cólon fica distendido, causa dor abdominal e distensão abdominal. Em 1977, Elvis era uma bomba relógio ambulante. Com a doença progredindo e nenhum tratamento disponível que soubéssemos na época, algo trágico poderia ter acontecido a qualquer momento. A questão é que, quando os problemas chegam ao ponto em que aparentemente estavam os de Elvis, os tratamentos que você estava usando não são realmente eficazes, disse o Dr. Lahr, tranquilizando-me. Os nervos lá embaixo estão meio paralisados e não abrem. Os nervos são como fios que transportam eletricidade, o que estimula o funcionamento dos intestinos. Quando você chega nesse estágio, nada mais ajuda. Já operei mais de 300 pessoas com a mesma coisa, cólon paralisado, e elas não eram usuárias de drogas. É uma doença, e podemos ver isso agora com uma ressonância magnética, o que você não tinha na época. Os doutores Abel e Law salientaram que a mãe de Elvis tinha pitose, pálpebras caídas e enxaquecas, sinais de doença mitocondrial, uma condição genética herdada através das células da mãe. Ela deu à luz um filho natimorto, irmão gêmeo de Elvis, e morreu muito jovem, o que seria consistente com o diagnóstico daquela doença. Assim, Elvis poderia ter herdado a doença da mãe e não a ter passado adiante. Os médicos concordaram que, se tivessem acesso às amostras colhidas na autópsia, a condição poderia ser confirmada. Infelizmente, estávamos limitados às informações que tínhamos. Depois de rever as minhas notas pessoais da autópsia, decidi-me pelo que considerei a teoria mais plausível sobre a morte de Elvis. Uma teoria com a qual Dan Warlock e eu concordamos. Como Warlock era um investigador do gabinete do legista e também examinou o corpo de Elvis na autópsia, tive o maior respeito pela sua opinião. Acreditamos que Elvis morreu devido a um evento fisiológico normal chamado manobra de Valsalva. Essa manobra de Valsalva faz com que o coração pare quando o corpo fica tenso. Quando o corpo detecta uma oclusão vascular ou uma artéria principal bloqueada, como pode ocorrer no pulmão, chamada de embolia pulmonar, o coração é estimulado a parar de criar pressão no vaso. Quando Elvis comprimiu a aorta abdominal com esforço, seu coração, em resposta, entrou em arritmia e parou de trabalhar repentinamente. Todas as informações da investigação da cena são completamente consistentes com essa teoria, Warlock me disse. Acredito que isto, por sua vez, pode ter causado uma queda na pressão arterial, o que resultou numa convulsão grave. Elvis caiu e seu rosto foi enterrado no espesso carpete, onde ele sufocou. Warlock, no entanto, não concorda com essa parte. Em qualquer dos cenários, é minha opinião que se a cirurgia do cólon tivesse estado disponível para Elvis durante a sua vida,
teria acabado com seus problemas crônicos no cólon, proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida e eliminando o risco de uma manobra de valsalva. Espero poder deixar isso claro pela última vez, afirmou Warlack, quando conversamos recentemente. Elvis Presley não morreu de overdose de drogas. É uma história melhor para a mídia, mas não é verdade. Aquele pobre rapaz tinha problemas com sua fisiologia que eram em grande parte genéticos. A verdade é que, por vezes, Elvis tinha abusado de drogas para fins recreativos, e esses incidentes levaram a que o julgamento fosse pesado sobre ele. E esse é sempre o risco que corremos com as nossas escolhas de estilo de vida, que alguém descubra nossos pecados e viva para contar sobre eles. Finalmente, no dia 27 de novembro de 1977, Graceland abriu seus portões para receber os fãs de Elvis. Eles podem caminhar até o Meditation Garden, jardim de meditação, e visitar Elvis. O acesso é limitado, assim como o horário de visitação, mas não há cobrança. Vernon sente que é pelo menos um começo. Final do capítulo 5. Agora eu quero agradecer a grande amiga, a querida amiga Flávia Lia Arantes de Azeredo, que sempre está contribuindo para a manutenção do nosso canal. Muito obrigado, querida amiga. Bem, se você também quiser contribuir com uma pequena quantia para nos ajudar, então eu deixo o Pix, a chave Pix no vídeo. Max com 2x Ventura, maxventura@yahoo.com.br. E eu volto sempre às 8 horas com mais desta história. Elvis para sempre.